E aí, bem-vindo. Tudo bem? Essa é mais uma aula de caixa de questões. A gente trouxe uma questão muito legal, porque faz tempo que a gente não fala de direito do trabalho e nem de processo do trabalho, porque a gente está há algum tempo falando sobre Exame Nacional da Magistratura. Mas essa questão também é passível de cair no Exame Nacional da Magistratura, vide ENAM 2024.2, e cobrou ali algumas questões relacionadas a não apenas ao direito constitucional puro, assim, o que está lá no texto constitucional, mas cobrou pontos que estariam ali mais nas súmulas, nos entendimentos, e inclusive em informativo. A gente teve questão sobre o informativo 284 do TST, em que a gente teve uma decisão muito interessante sobre o direito antidiscriminatório, tá? Então, só para deixar claro, essa é uma questão que cabe como uma luva no concurso da magistratura do trabalho, mas também cabe como uma luva no Exame Nacional da Magistratura pela interpretação ampliativa, vamos dizer assim, que a FGV tem feito da, eh, da matéria Direito Constitucional do Trabalho. Bom, eu vou dar uma aula hoje um pouco mais. Acho que isso aqui está atrapalhando um pouquinho, né? Vou dar uma aula um pouco mais, eu posso dizer, mais objetiva, porque o tema ele exige essa objetividade. Então, o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, ele fala que a lei complementar vai fazer a proteção contra a despedida arbitrária. E é com base nesse dispositivo, também ali com base no ADCT, no artigo 10, inciso 2, A e B do ADCT, que a FGV tem essa ideia de cobrar não só o que está no texto constitucional ou no ato das disposições constitucionais transitórias, mas também cobrar alguns entendimentos que estão nas súmulas e também na lei, ou na CLT, enfim, sobre a questão da estabilidade. Mas o artigo 7º, inciso 1, então faz essa vedação. Até hoje a gente não tem essa lei complementar que regulamente a vedação contra a despedida arbitrária. A gente tem que se recordar, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho, só para não ficar uma aula muito rasa, que quando a gente fala de eficácia das normas constitucionais, a gente tem aquela classificação entre normas de eficácia plena, eficácia limitada e eficácia de conteúdo restringível, né? Eu gosto muito dessa expressão, ou eficácia contida, né? Então, plena, contida, limitada. E aí, o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, ele se classifica como uma norma de eficácia limitada, ou seja, ela não é capaz sozinha, não é uma norma constitucional capaz sozinha de gerar efeitos no ordenamento jurídico, vamos dizer assim, ou de ter eficácia e aplicabilidade num caso concreto. Contudo, todavia, entretanto, a gente tem atualmente na doutrina constitucionalista uma interpretação um pouco mais ampliativa da noção de eficácia, vamos dizer assim, das normas constitucionais, principalmente pelo princípio da máxima efetividade dos direitos constitucionais. A gente também, sim, melhorou? Melhorou muito. Bom, agora foi. Bom, eficácia limitada uma máxima efetividade dos direitos constitucionais, principalmente em vista de uma integração que a gente tem com essa ideia do neoconstitucionalismo com a ideia da centralidade da dignidade da pessoa humana, o que traz ali os direitos humanos junto ali. E quando a gente fala de direitos humanos, então a gente tem no trabalho, por exemplo, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Convenção Americana de Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, cita ali o trabalho e algumas questões relacionadas ao trabalho. Beleza.
Então a gente fez esse breve introito. Só que a lei complementar que trata sobre a proteção contra a dispensa ou despedida arbitrária, ela não existe até o presente momento. A gente teve a ADI 1480 e a ADI 1625 tratando ali sobre a Convenção 158 da OIT, que ao contrário do que muitos entendem, não traz nenhuma proteção contra a despedida arbitrária. Mas foi uma convenção que tratava sobre o tema de uma forma um pouquinho mais, vamos dizer assim, dirigente, né? Então, a Convenção 158, ela não traz direitos específicos, não traz uma necessidade específica ali de motivação. Isso ficou bem definido na ADI 1480, em decisão do STF. Mas ela foi denunciada, a ADI 1625 disse que é válida essa denúncia pela modulação de efeitos, tá? Então o que resta para nós hoje é que a gente não tem, só para deixar claro, para eu ir dormir tranquilo hoje, o STF falou que a denúncia unilateral pelo presidente da República não é válida, precisa de aprovação do Congresso. Contudo, o STF modulou os efeitos da decisão e aí falou que essa necessidade de aprovação no Congresso só se aplica para as denúncias posteriores à decisão do STF. Como a denúncia da Convenção 158 foi antes, então ela é válida, beleza? E isso tem muito cara, esse tema da ADI 1625 tem muita cara de prova. ENAM, Magistratura Estadual, Magistratura Federal, Magistratura do Trabalho. Bom, beleza, então a gente não tem essa lei. Só que a gente tem algumas hipóteses específicas. Vamos dar um passo atrás, respirar, que eu sempre acelero muito o bagulho aqui. Vamos lá. O que a gente tem com isso é que o direito de dispensar alguém é um direito potestativo do empregador. Eu não preciso dizer o motivo, eu não preciso dar, apesar de alguns sustentarem isso, mas a regra e a doutrina e jurisprudência majoritárias, direito de defesa, direito de participação do empregado na dispensa, não, dispensou, pronto. E se fala que é uma resilição unilateral, ou seja, é uma denúncia imotivada do contrato de trabalho por uma das partes. Então não precisa de motivo, certo? Então é um direito, vamos dizer assim, potestativo. Eu acho que até se você for usar essa expressão em uma discursiva ou uma sentença, não é muito bom, tá? Não é uma expressão muito boa. Então, evite falar que é um direito potestativo, porque você vai transpor a ideia, transmitir a ideia para quem está na magistratura do trabalho, MPT, de que você é a favor desse tipo dessa interpretação de que o direito é potestativo, porque isso dá uma ideia de, vamos dizer assim, você precisa transmitir uma ideia mais protecionista, vamos dizer assim, ali no concurso. Principalmente com as bancas que foram formadas nos últimos concursos. Beleza. Vamos deixar de abstrair. Ao lado desse poder potestativo, lembrando do alerta que eu fiz para tomar cuidado para não usar essa expressão em provas de concursos, provas escritas, o que a gente tem? Que existem situações específicas em que esse poder potestativo do empregador de realizar a dispensa, ele é limitado, e essas hipóteses são de estabilidade ou garantia de emprego. Não vou entrar aqui com vocês na diferença conceitual de estabilidade e garantia de emprego, mas ela existe. Cada doutrinador fala uma coisa completamente diferente da outra. Um fala que a estabilidade é só a estabilidade decenal e as outras são estabilidades provisórias e garantias de emprego. Outros falam que garantia de emprego é política pública, a estabilidade é a impossibilidade ali de dispensar. Enfim, eu não vou entrar nesse porém. Mas eu vou falar o que eu mais gosto.
O que eu mais gosto é o seguinte: estabilidade ou estabilidade provisória é apenas aquelas que exigem inquérito para apuração de falta grave. Então, dirigente sindical, para alguns, Conselho Nacional da FGTS, para outros, também Conselho Nacional, Conselho Curador da FGTS, Conselho Nacional da Previdência Social. E o resto, que não necessita de inquérito para apuração de falta grave, seria garantia de emprego. Mas isso é um negócio conceitual meio bobo. O que é mais importante a gente levar dessa classificação é o seguinte: existem garantias de emprego ou estabilidades provisórias, então não importa muito a nomenclatura aqui para nós, garantias de emprego ou estabilidades provisórias que são personalíssimas, pessoais ou egoísticas, né? Não gosto muito desse nome. Ou seja, elas são garantias que se referem a uma característica ou uma circunstância especial em que se encontra determinada pessoa. Pensa no seguinte, eu tenho vou dar os dois exemplos principais. Acidentado, alguém que sofreu um acidente e tem garantia provisória por conta disso, ou estabilidade provisória por conta disso. E decorrente de gravidez. Ou seja, condições ou características personalíssimas ou pessoais que fundamentam essa garantia de emprego. Por outro lado, eu tenho outras que são tidas como não personalíssimas, altruístas ou objetivas, que são as garantias de emprego que são determinadas em razão de uma função social ou uma função empresarial que aquele empregado exerce. Exemplo, CIPA, a própria garantia de emprego do dirigente sindical, ela não tem a ver com a condição da pessoa, por isso que eu gosto mais da expressão garantia de natureza objetiva, porque ela não tem a ver com a pessoa, ela tem a ver com a função que a garantia pretende, que a garantia de emprego pretende proteger, né? Então, ou seja, se alguém é eleito membro da CIPA, então existe uma função muito importante no exercício ali, o exercício de uma função muito importante. Tá, beleza. E aí, né, como você sabe que essa é uma aula de caixa de questões, a gente tem aqui... Opa, não apareceu. Vai aparecer agora? Agora. Então, a gente tem algumas súmulas que a gente vai dar uma olhadinha aí, tá? E alguns julgados. Súmula 369 vai falar que o dirigente sindical tem a garantia de emprego, né, ou a estabilidade provisória, ainda que a comunicação do registro ou da eleição ou da posse seja realizada fora do prazo previsto em lei, desde que a ciência do empregador por qualquer meio ocorra na vigência. Tem um prazo lá, se esse prazo for descumprido, teve ciência do empregador, ocorreu essa ciência dentro da vigência do contrato de trabalho, vai ter garantia de emprego. O artigo 522 limita a 7 dirigentes sindicais, foi excepcionado pela Constituição Federal. O STF falou que essa previsão é constitucional, porque, tem um negócio que chama liberdade sindical desde a Constituição Federal de 1988. Logo, se você limita a 7 dirigentes sindicais, por lei, né, e essa lei é de uma época ali mais corporativista do direito coletivo do trabalho, então haveria um prejuízo à liberdade sindical. A STF falou, não, calma aí, você pode ter 253 dirigentes sindicais. 7 dirigentes sindicais vão ter a garantia, a estabilidade provisória e igual ao número de suplentes. Não dá para dar a garantia de emprego para 253 pessoas mais 253 suplentes, porque aí seria uma estabilidade bem grande, né? O STF falou que é constitucional, isso em julgado de controle concentrado de constitucionalidade também. Então, não é só a súmula 369 que embasa isso.
O empregado de categoria de categoria diferenciada, ele é dirigente sindical, só tem garantia de emprego se exercer na atividade pertinente à categoria profissional para o sindicato. Foi eleito motorista, para motorista, só vou ter garantia de emprego se eu for motorista. Fui eleito dirigente do jornalista, só vou ter garantia de emprego se for jornalista. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial, não há razão para subsistir a estabilidade. Agora a gente vai dar uma pausa no item 4 aqui. O item 4, ele tem a ver exatamente com o que a gente estava falando anteriormente. O item 4 fala que quando houver extinção da atividade empresarial na base territorial, não há razão para subsistir a estabilidade. O que isso quer dizer? E a palavra subsistir era objeto de muita discussão na época da faculdade. E a professora falava assim, você tem que falar subsistir e não subsistir. Porque você não fala subsolo. Mas aí ficou isso na minha cabeça e eu sempre falo, depois do sub, né, da partícula sub, eu sempre falo, e tem um S, eu sempre falo com som de S. Mas enfim, feito esse parênteses idiota, havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para a existência da estabilidade. E a gente estava falando que a gente tem garantias de emprego de natureza pessoal e objetiva. E aqui está uma diferença crucial, uma diferença essencial entre a estabilidade de natureza pessoal e objetiva. A pessoal, acabou a empresa, eu carrego comigo. Acabou o setor, eu carrego comigo. Porque ela é uma garantia de natureza pessoal, é para proteger uma circunstância pessoal. Gravidez ou nascituro, acidente do trabalho, a retirada daquele empregado do mercado de trabalho ou a fragilidade na sua reinserção no mercado de trabalho, durante aquele período de convalescença, não é isso? Então, quer dizer que existe um motivo pessoal muito importante que ele carrega consigo, mesmo na extinção do estabelecimento ou do setor, tá? Agora, ali, quando a gente fala de uma garantia de emprego de natureza objetiva, se for extinta a atividade, não tem porquê, porque eu vou proteger o quê? Se não tem mais categoria no local, certo? Categoria ali dentro daquela empresa, lógico. Beleza. Vamos... A outra questão é uma questão que eu não posso deixar de falar, é que é essa questão do registro da candidatura no período do aviso prévio. Registro da candidatura no aviso prévio de dirigente sindical não tem estabilidade. Por quê? Porque a natureza objetiva. Ó, eu sei que eu vou ser mandado embora, estou no aviso prévio, vou lá e me candidato para continuar, certo? Pô, não tem porquê. Você já sabia que você já deixaria o emprego. Então, não faz muito sentido ter a garantia de emprego. É diferente quando a gente fala de garantia de emprego da gestante, por exemplo, que tem previsão legal específica de existência ou subsistência, não é isso? Da garantia de emprego, mesmo que perca ali, mesmo que esteja no curso do aviso prévio. Súmula 378 vai falar que é constitucional o artigo 118 da Lei 8213. Por que é constitucional? Porque a lei lá, o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, não fala que é lei complementar? Então, o TSE teve que vir e falar, ó, é constitucional porque não é uma proteção contra a despedida arbitrária, mas é uma proteção episódica do contrato de trabalho por uma circunstância pessoal específica. Pressupostos: 15 dias de afastamento e auxílio doença acidentário, salvo se depois for constatado a doença profissional que tenha relação de causalidade. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado tem garantia de emprego decorrente do acidente de trabalho. Beleza. E aí a gente tem o seguinte.
A garantia ao empregado que sofre acidente do trabalho ou é acometido de doença profissional foi declarada constitucional. A empresa, embora a pessoa jurídica, tal. Qual é a parte importante? A estabilidade garantida ao empregado que sofre acidente ou é acometido por doença profissional, tempo suficiente para recuperação total. De igual modo, não se extingue a estabilidade, eu estou alterando a ordem de propósito, assegurada ao empregado que, prestando serviço, se acidentou. Certo? Então, quer dizer que extinto o local de trabalho, extinto o estabelecimento, ele mantém a estabilidade, eu tinha dito isso antes, e estou comprovando aqui com vocês, tem julgado mais recente, mas esse é da SDI 1, então eu resolvi trazer o da SDI 1, que é o que o TST vem falando até hoje. Ó, de acordo com o julgamento da SDI 1, então esse é o julgamento aqui principal, beleza? Beleza, agora, da CIPA já é diferente. A estabilidade da CIPA não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades. Extinto estabelecimento, não se verifica despedida arbitrária. Isso é a súmula 339, que está aqui. É isso que eu estou falando. Certo? Mas eu preferi trazer dentro de um contexto de um julgado de 2022, mas em 2024 também tem isso, para demonstrar que o entendimento continua sendo aplicado. Depois da reforma trabalhista, os entendimentos do TST ficaram meio bagunçados na nossa cabeça. Então, eu resolvi trazer isso para melhorar as coisas aqui para nós. Então, vamos lá para a nossa questão de hoje. Qual é a questão? Carlos e Mariana são empregados de uma indústria metalúrgica. Carlos sofreu um acidente de trabalho que o afastou de suas atividades por 30 dias. A gente viu na súmula que é 15 dias, tá? Recebeu auxílio doença acidentária. Então, a princípio, ele tem estabilidade acidentária, não é isso? Foi informado que sua função seria extinta e seu contrato de trabalho seria encerrado. Já Mariana, eleita representante sindical da categoria, não comunicou formalmente sua candidatura à empresa no prazo estipulado no artigo 543, parágrafo 5º, embora o empregador tenha tomado ciência da eleição por meio de e-mail enviado a Mariana. Então, a gente vem aqui, ó, e lembra que desde que a ciência, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Beleza. Posteriormente, Mariana também foi notificada sobre a extinção de sua função e o encerramento do contrato. Diante dessas situações, entendimento do TST, alternativa correta. A. Carlos tem direito à estabilidade provisória de 12 meses, pois preenche os requisitos da súmula 378 do TST, incluindo afastamento superior e percepção do auxílio doença acidentária, sendo inconstitucional qualquer tentativa de demissão neste período, mesmo que haja extinção da função. Beleza. Então, qual o erro aqui? A gente não tem a previsão constitucional sobre o tema, tá? Então, não é inconstitucional, é ilegal a tentativa de demissão neste período, tá? B. Mariana possui estabilidade provisória garantida, conforme súmula 369, pois a ciência do empregador sobre a eleição sindical, mesmo fora do prazo legal, é suficiente para garantir a proteção e impedir sua demissão até o término do mandato, embora um ano após. Tô achando meio... Eu tô em dúvida nessa aqui, tá? Então é assim que eu faria. Deixava com uma dúvida aqui e tiraria esse X. Eu ficaria aqui, ó. Será que é inconstitucional? Qual é a questão? Mariana possui estabilidade provisória garantida, conforme súmula 369, pois a ciência do empregador, mesmo que fora do prazo legal, é suficiente para a proteção do mandato. Tá? Beleza. A princípio também está correto. Foi notificada sobre a extinção da sua função e não sobre a extinção do setor. Certo? Notificada sobre a extinção da sua função. E aqui, na súmula 369, só fala que, havendo a extinção da atividade empresarial, a gente pode até fazer uma interpretação extensiva e falar que a extinção do setor poderia causar, poderia autorizar a dispensa, certo? Então, aqui parece que está certo também.
Então, eu vou deixar uma interrogação. Então, aqui está mais certo do que no primeiro. A B está mais certa do que a A, certo? E aí a questão da inconstitucionalidade é o que me parece equivocado. Na A, né? A alternativa C. Carlos não tem direito à estabilidade provisória, pois embora tenha sido afastado e recebido auxílio, a extinção da função exclui o empregador da obrigação de mantê-lo na empresa conforme interpretação. A gente viu que tem julgado da SDI 1 do TST nesse sentido, então essa está errada, isso eu posso dizer com certeza. É assim que eu faria numa prova real, tá? Eu sei qual é a correta, mas estou causando um suspense para ficar legal aqui para vocês. Quando chegar na E, eu vou me tirar da tela aqui para dar para enxergar, tá? Mariana perde o direito à estabilidade por não ter observado o prazo de comunicação. A gente viu que isso não está de acordo com a súmula 369 do TST, que já estaria errado. Sendo irrelevante o conhecimento do empregador. Tá, então está errado mesmo. Beleza. Carlos possui estabilidade provisória, mas Mariana não, pois enquanto o direito de Carlos decorre de acidente, a garantia de Mariana exige a comunicação no prazo. Não é isso. Tá? Então, aí tá errado. E aí, a FGV, ela é bem... gosta de fazer essas questões que tem mais ou menos a mesma cara e uma fica ali na dúvida. E aí, pela inconstitucionalidade, a redação final desse dispositivo, desse artigo, essa estaria errada e essa aqui estaria certa. Por quê? Porque realmente isso causa a incorreção da questão. E lá, no enunciado, tem essa questão da extinção da função para confundir. A FGV gosta muito de fazer esse tipo de questão. Gabarito, alternativa B, seria uma questão que é aquelas que os professores nos cursinhos diriam que cabe anulação, mas realmente não existe inconstitucionalidade, mas ilegalidade na dispensa de Carlos ali no caso concreto. Bom, para a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.